Tudo aquilo que eu e você vamos experimentar em Deus depende da nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Na nossa caminhada cristã, talvez, o termo que mais usamos ou ouvimos é temos que ter fé. Mas como? E o que é fé? Vamos conferir um trecho dessa mensagem, do pastor Luciano Subirá, para trazermos uma luz a esse tema tão importante. E Tiago, no capítulo 1, nós também lemos a partir do verso 5. Né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E diz, peça porém com fé, não duvidando. E diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele termina dizendo, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ou seja, onde não há fé, não se recebe de Deus. A fé é essencial, não apenas para a salvação, mas para tudo aquilo que acompanha, para todo o relacionamento com Deus. Tudo aquilo que eu e você vamos experimentar depende da fé. Não apenas o nosso destino eterno, quando falamos da plenitude da salvação, mas no Evangelho de João nós também lemos, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque as pessoas confundem confissão de fé com confissão positiva. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que se você confessa a fé que você tem, não são meramente as suas palavras que mudam realidades. São suas palavras carregadas de fé. E você não crê porque você quer. Você só pode crer em cima daquilo que Deus falou. Outro dia uma pessoa falou para mim, né, se tudo é possível que creio, eu creio que eu posso voar, eu consigo? Falei, não, a menos que Deus te diga. Como não há uma promessa bíblica falando para você voar, você vai precisar de uma palavra específica. Se Ele te der, faz que nem Filipe, que Atos capítulo 8 nos mostra, foi um dos primeiros a voar de Jesus Airlines. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e se achou em outra cidade. A menos que você tenha uma palavra de Deus, você não decide acreditar. A fé ela é inspirada e provocada pelo que Deus fala. Portanto, quando estamos falando de declarar a palavra, aquilo que Deus falou e encher o nosso coração de fé passa a ser verbalizado. Isso é diferente do que até ímpios falam sobre mera confissão positiva. Pode ficar sentado no sofá da sua sala o resto da vida dizendo eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. E provavelmente você não vai ver muita diferença. Porque a confissão positiva ela tem mais o poder de te iludir do que mudar a circunstância. A confissão positiva é parecido com uma ilustração que eu vi uma vez alguém dar e eu achei muito, tanto engraçada quanto esclarecedora. Ele diz, confissão positiva é a mesma coisa que você botar um Ray-Ban verde numa vaca lá no sertão do árido, não é nem do semiárido, do Nordeste. Quando você botar aquela lente verde, ela vai olhar para o capim seco e vai enxergá-lo verde. Mas a hora que botar a boca lá, continua seco. Porque não importa se você está olhando para aquilo como verde. A sua visão não tem o poder de mudar aquela realidade. A fé tem uma natureza completamente diferente. Ela não precisa daquele Ray-Ban. Ela olha para o capim seco e diz, está seco ao olho natural. Mas Deus falou algo diferente. E ela tem o poder de vivificar, de mudar aquela situação, de reverdecer o capim que secou por uma intervenção sobrenatural. São coisas distintas. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar. E hoje eu olho para trás e eu digo, Deus está me dizendo, não importa o tamanho do problema, se parece grande, se parece pequeno, eu e você podemos crer. E por meio da fé podemos ver resultados. Agora, o que eu e você precisamos compreender é que a fé falada materializa as realidades espirituais. E Abraão decidiu ser imitador de Deus. Não só crer no Deus que faz isso. Porque Deus olha para ele e diz, estou mudando seu nome. O camarada ainda não tem nenhum filho. Deus diz, a partir de hoje, seu nome é pai de multidões. Deus está chamando o que não é, como se já fosse. Mas Deus disse, eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero que você embarque nessa comigo. Estou mudando o seu nome. Você imagina o cara chegando em casa, com 100 anos de idade, olhando para a mulher que está casada há tanto tempo, já praticamente frustrada, porque ela chega a rir quando o anjo fala que teria o filho em 1 ano. E o velhinho chega e diz, a partir de hoje você me chama de pai de multidões. Eu fico tentando imaginar a linguagem corporal de Sara. Fico tentando imaginar os servos da casa, fico tentando imaginar os amigos e os vizinhos. Ninguém mais me chama pelo nome antes. Eu sou pai de multidão. Tá bom, pai de multidão, que não tem filho. Mas a Bíblia diz que ele creu. Ele sintoniza com Deus. Ele muda a sua declaração.
E a Bíblia diz, ele creu no Deus que vivifica os mortos. Não era apenas mudar o estado do seu corpo, é o Deus para o qual não existe nada, absolutamente nada, irreversível. E ele diz, e eu vou fazer do jeito que Deus faz, eu vou chamar o que não é como se já fosse. Não é apenas declarar o que você quer acreditar. A sua fé precisa vir de algo que Deus falou. Quem muda realidades é Deus. E nós cedemos a nossa fé e a nossa confissão para que elas cooperem com o Deus que muda realidades, com o Deus que vivifica os mortos. Quem vivifica os mortos não é a sua confissão, é Deus. Mas a sua fé naquilo que Ele fala, a sua declaração, a sua confissão tem o poder de permitir que as mudanças que Deus viabiliza se manifestem. Momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus e amado Pai, abastece-nos de fé. Com a Tua palavra, vem e cura-nos. Com a Tua palavra, vem e liberta-nos. Provoque em nós a fé necessária para prevalecermos diante de todas as circunstâncias, que nada fique em nosso caminho e jamais venhamos a nos enganarmos por nenhuma cilada do nosso adversário, o diabo. E que o Teu nome sempre seja louvado por nós, para todo sempre. Amém.